Fala, treinadores outliers! Hoje você vai entender como deve selecionar os exercícios para os dorsais dos seus alunos. Você vai entender quais são os critérios que você precisa observar para poder selecionar os melhores exercícios e entregar resultados em questão de semanas. E claro, você vai acompanhar meu treino e enquanto eu vou treinando, eu vou explicando por que eu estou fazendo esses exercícios em cada postura, qual que seria o exercício ideal para corrigir e melhorar a estética do seu aluno. Vamos embora? Bora, Major! Vamos que vamos, meu irmão. Perdido. Arretido, tá retido. Tá perdido. Você começa. Fala, galera. Hoje... Os exercícios. Eita, porra. Foi mesmo, hein? Peraí, vamos, só um minuto. Ah, poxa, meu irmão. Seguinte, primeiro exercício que eu uso pra mim, por uma questão estética, é a puxada na barra fixa mais aberta. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a parte mais proximal do dorsal. Aí você vai perguntar, mas eu devo fazer isso com todos os alunos? Não. Esse exercício aqui é considerado um exercício avançado. Então só as pessoas avançadas que têm um bom controle motor da cintura escapular e do grande dorsal é que vão conseguir fazer esse exercício. Além disso, o seu aluno ainda precisa ter a força para poder levantar o peso do próprio corpo. Então por isso que é um exercício considerado avançado. Se você tem alunos que têm, por exemplo, o deslizamento anterior da cabeça do húmero, as puxadas abertas não são as ideais. Por que não são as ideais? Porque normalmente quando o seu aluno puxar, a tendência é que, pelo fato do levantador da escápula e do peitoral menor estarem hiperativados e tensos, ele roube a ação. E aí quando ele rouba a ação, o que é que ele faz? Puxa a escápula em uma elevação e uma inclinação anterior, fazendo isso daqui, ó. Por isso que é muito comum, se você observar na sala de musculação, as pessoas quando vão fazer a puxada, elas fazem isso daqui. Justamente por causa dessa musculatura levantador da escápula e peitoral menor que roubam a ação e fazem com que o dorsal não consiga ser trabalhado. Então isso acaba piorando a postura, tirando a estética e favorecendo para aparecer as lesões. Primeiro exercício, 12 repetições, intervalo de mais ou menos uns 2 minutos entre uma série e outra. Por quê? É um exercício que exige mais da força e eu quero dar um estímulo mais tensional. Se eu fizer 8 repetições vai ficar muito pouco. Então eu faço as 12, chego próximo da falha, deixo ali umas 3, 4 repetições para chegar na falha, ou seja, se eu tentasse fazer mais 3, 4 repetições, na terceira ou na quarta eu falharia no movimento, ou seja, não conseguiria completar o movimento. Isso a gente chama essas 3, 4 repetições que faltaram para chegar à falha, a gente chama de repetições reservas. E presta atenção porque logo em breve aqui no canal vai ter um vídeo específico para te ensinar também como você deve contabilizar o número de séries por semana do seu aluno. Não só por semana, mas também por dia. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Por quê? Porque vai vir muito conteúdo como esse para você melhorar suas prescrições. E claro, curte e compartilha o vídeo para que mais pessoas, mais treinadores consigam também ter acesso a esse conhecimento, que a gente consiga melhorar o padrão de atendimento dos treinadores para que a gente consiga uma profissão mais valorizada. E claro, deixe o seu comentário do conteúdo que você deseja ver, das suas dores, do que mais você tem dificuldade para poder gerar resultado nos seus alunos, que aí eu vou fazer um vídeo específico para isso. Fechado? Então estou esperando o seu comentário e quero ver você inscrito no canal. Bora, Major! Oxi! 2 minutos agora de intervalo. E aí agora eu vou fazer a segunda série. Segunda série, 9 repetições. De novo, mantendo o mesmo esquema de 3, 4 repetições para poder chegar à falha. E aguardo mais 2 minutos para tentar fazer
8 repetições. Presta atenção quando seu aluno estiver fazendo a puxada. Se o seu aluno for avançado, né? Na barra fixa. Ou em qualquer puxada frontal. Você vai perceber que o ideal é que ele coloque os cotovelos no sentido da escápula, ou seja, no plano escapular. Por quê? Porque o grande dorsal tem essa direção aqui das fibras, ó. Então o cotovelo tem que vir na direção das fibras. Se ele fizer muito aberto, a tendência é o ombro subir e ele gerar um impacto sobre Tá certo, irmão. Vai terminar. um impacto sobre a acromial. Tá certo. Deu uma bugada agora. Ganhei. Esqueci, velho. Quando o cara domina muita informação, às vezes acontece isso, tá? É um pequeno delay da mente, é normal, natural, gente. Falta de oxigênio no cérebro. Isso. Terceira série, 8 repetições, 7 repetições. Oito. Por que eu fiz 12, 9 e 8? Porque o objetivo não é chegar à falha. O objetivo é manter essas 3, 4 repetições para poder chegar à falha. Então, é lógico que na primeira série eu vou ter mais fôlego, mais força. Na segunda série a força vai ser menor e na terceira série a força vai ser menor ainda. Então eu vou diminuindo, já que o objetivo é só a tensão máxima. Agora a gente já começa a aumentar o número de repetições, mantendo as 12 repetições. Só que agora a gente vai para uma puxada mais fechada um pouquinho, com a pegada neutra. Qual que é a ideia desse exercício? Trabalhar mais a parte dessa região aqui do grande dorsal. As pessoas dizem que as puxadas frontais vai enlarguecer o dorsal, não vai. Vai trabalhar mais essa região aqui. Puxada na barra fixa, mais a parte próxima da coluna, porque é proximal. As puxadas cadeia cinética aberta, mais essa região aqui. Por quê? Por causa do pico de contração e por causa do pico de torque externo. O pico de torque externo, que é um conceito da biomecânica da cinesiologia, é quando a carga externa está na sua máxima capacidade de fazer força. E aí, por isso, o músculo precisa contrair a mais para poder sustentar essa carga, que é maior, teoricamente maior por causa da alavanca. Então, o pico de torque externo é justamente quando o cotovelo está aqui embaixo e o grande dorsal está na máxima contração. A gente sabe que o músculo em geral, ele tem a sua curva comprimento-força, que é quanto mais encurtado ele tiver, ou seja, quanto mais contraído ele tiver, menor é a sua capacidade de gerar força. Quando a sua mão está aqui nessa posição, o que é que acontece? Eu tenho uma carga muito grande por causa da alavanca do húmero, favorecendo ao peso. Então o músculo precisa fazer mais força. Só que nesse mesmo momento, o músculo está com a sua capacidade de gerar força reduzida. Então isso gera um estímulo muito maior para a musculatura. O fato de gerar esse estímulo maior para a musculatura nesse ângulo aqui, favorece para que essa região da musculatura do grande dorsal seja trabalhada de uma forma mais intensa. Então, quando a gente vai selecionar os exercícios, além da gente pensar na postura do nosso aluno, a gente tem que pensar também qual que é o pico de torque externo, qual que é o pico de torque interno, para saber, além de qual músculo vai ser trabalhado, o ângulo que o músculo vai ser mais trabalhado. Isso vai contar não só para você corrigir a postura, mas também para gerar a máxima estética no seu aluno. Quero saber se você está no projeto Ilustrando a Armadura. Tem que estar. O treinador tem que treinar. Tem que saber o exercício. Tem que sentir na pele o que o aluno sente. Para poder ensinar melhor. Então, faz o desafio comigo. Desafio Ilustrando a Armadura. Quando você estiver treinando, coloca a hashtag Ilustrando a Armadura. Que é para eu saber. Fechado? E não esquece de me marcar no Instagram. leandroribeiro._.
Mas já toda vez que a gente tá É ligeiro demais. gravando né? aqui, ele faz só 5, 6. Eu tava pensando a mesma coisa, bicho. Aí Mas vem depois- ligeiro, é. Aí É, quando a cara gente dele. tá olhando, ele diz, não, tô em deload. Cara, Essa semana eu tô em deload. Olha, toda semana ele tá toda indo ali. semana. Que é isso, pô? É semana Qual só. é a sua explicação científica pra toda semana ele tá no Delo? Me diga aí. Preguiça. Presta atenção na execução aqui, tá? Mantenham sempre o peito estufado, o húmero na mesma direção das fibras do grande dorsal. E quando eu puxo, eu vou ao mesmo tempo juntando as escápulas, fazendo uma retração das escápulas. Por quê? Porque eu também trabalho trapézio inferior, trapézio, feixes horizontais, trapézio superior, romboides, ao mesmo tempo que eu trabalho também o grande dorsal. Você vai perceber que se eu não fizer a retração das escápulas, o levantador da escápula vai dominar, o peitoral menor vai dominar. E vai acontecer isso aqui, ó. Que é o que eu quero que não aconteça. Por quê? Porque assim o grande dorsal não vai estar fazendo a máxima força, e sim o músculo redondo maior. E o redondo maior é o causador do deslizamento anterior da cabeça do húmero. Então, uma das coisas que vai fazer você entregar resultados rápidos para os seus alunos é justamente você entender quais são esses músculos chaves que eu ensino dentro da metodologia Leandro Ribeiro de prescrição de treino, para que você tire a tensão excessiva desses músculos e durante a execução dos exercícios, você observe o seu aluno e faça com que ele contraia os músculos que estão mais fracos e os que precisam ser fortalecidos, para que você vá corrigindo os desvios posturais, mas ao mesmo tempo vá melhorando a estética do seu aluno. Essa é a lógica da metodologia Leandro Ribeiro. Mesma coisa, velho. Ah, boba, contrai o braço aí, mano. Contrai o braço aí. Meu amigo. Ei, quando você ver, você Deixa o vai gostar machão, dessa pô. lente. Deixa a camisa machão aí pra Quero, mostrar. quero. Vai gostar dessa lente, viu? Vou fazer até de novo. Vou obrigar ele a fazer a foto pra mostrar pra vocês. Mas, ó, faça a foto pra mostrar pra galera. Viu? O último exercício, a ideia é tensão mais metabólica, entre aspas, tá? Por quê? Porque agora o músculo já está cansado, o oxigênio já está menor na musculatura por causa da contração, o oxigênio não consegue chegar muito bem. E a ideia é passar mais tempo mantendo a contração da musculatura. Para quê? Para que aconteça uma hipóxia, ou seja, a falta de oxigênio no músculo, para a gente começar a usar outras vias de sinalização para hipertrofia. E essas vias de sinalização para hipertrofia, que é causada justamente por causa da hipóxia, o ideal é ser usada exatamente nas últimas séries de treino ou nos últimos exercícios. Então, por isso que é muito bom, por exemplo, métodos de técnica como drop set, strip set, até a falha, método roubado ou com ajuda. Porque tudo isso faz com que você passe mais tempo mantendo a contração da musculatura e quanto mais tempo o músculo está em contração, menos oxigênio, mais acidez na musculatura, mais estímulo por parte dessa via de sinalização para hipertrofia. Boa sorte pra ele, né? E olha que eu tô em delodo. Aí dessa conversa, bicho. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O. Easy. Eu contei 7, mas tudo Por que bem. a gente escolheu esse exercício? Um dos exercícios é justamente esse daqui. Se você assistiu o vídeo da minha avaliação postural, você vai perceber que eu tenho uma pequena depressão da cintura escapular. Essa remada aqui na pegada pronada faz com que a escápula esteja levemente rodada superiormente, faz com que o trabalho do trapézio superior em uma posição encurtada seja maior. Se eu tenho uma depressão da cintura escapular, eu quero justamente encolher levemente os ombros para poder manter a posição correta da minha cintura escapular. Então esse exercício aqui é um dos melhores exercícios para treinar trapézio, os feixes superiores, numa posição mais encurtada. You know why? Because this is forever. And there will be no surrender. Yeah. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. Bora? 11.
100 a 12, né, gente? Vamos. Ô, bicho. A caloria tá baixa, mas você é forte. I am the one that they paid us. Bora. Got something to say to me, Vai. say, you know I've been waiting so patiently. 3. This is my legacy. Don't believe me Vai, to wait. nunca fica bem grande. Basically, I have been running things. Bora. You can just go on and take us a year. They hated me, think that I never did out of my life, but you could be the enemy. This is the Agora plan that we senti. set when I'm O cara fez o que tinha que fazer mesmo. Eu vou tentar fazer as 15 pra ajudar aqui meu amigo psicologicamente falando, né? Dar um apoio moral pro cara. O bicho tá com fome. Tá comendo direito não, esse aí. Ah, não. feeling like a god because this is forever. And there will be no surrender. Quantos? 13. Contagem errada da porra. Contei 4. 8. 14,5. 14,5 que eu vou dizer que na última deu uma penadazinha. Olha a preparação. Botar uma música agora de herói. Tira aí, como falou? 10. 1, 2, 3 e... Quantos? 8. Vai, 12. 12. Mais. Tira 10, tira 10 e vai. Vambora. Menino, arrasou. Pra ser o melhor, vamos ser o melhor. Vai. Melhor e o maior. Bora, Léo. Tá pouco, hein? Essa força aí também é boa, tá? Vai. Vamos. Boa. Quer saber mais ou menos como é que vai ficar. Peso. Bora, Major. Mais uma, mais uma. Continua, né? Vai embora, meu amigo. Vamos. 2. 3. Vai que dá, vai que dá. Vamos. Capoleta. Você precisa entender que o seu aluno, ele gosta de treinar dessa forma, intenso. Ele não quer vir pegar os pesos bem levinhos e sair da academia sem suar e sem achar que treinou, que não treinou. Por quê? Porque na cabeça dele, ele está pagando. Se ele está pagando, ele quer sentir o resultado. Pode ser que o resultado estético não seja dos melhores, por causa da genética, por causa da idade, enfim. Mas ele quer saber, ele quer ter a certeza que está dando o máximo. E para você mostrar que ele está dando o máximo, ele tem que sentir esse esforço. Ele tem que ir até o limite dele e ultrapassar o limite dele. E você é responsável por fazer o seu aluno ultrapassar os limites dele. Melhor, viu, Major? Tá pronto? 3, 2, 1. Bora. Sangue nos olhos, hein? Mais 10, viu? Vai. Vai. 4. 3. Segura a volta. Só não se preocupa na volta. Boa. Boa. Treino de dorsal finalizado. Você entendeu quais são alguns dos critérios para poder selecionar os exercícios para os seus alunos? E por que você deve usar a avaliação postural? Deve usar a biomecânica e a cinesiologia? Claro, a periodização para poder selecionar os exercícios para os seus alunos e entregar resultados em poucas semanas. Você precisa entender que sem isso, você não vai conseguir se destacar como treinador. Você não vai conseguir entregar resultados. E é isso que você vai precisar entender se você quiser ganhar dinheiro
com a profissão de personal trainer quiser ser uma referência na sua cidade, no seu estado, ou até mesmo a nível nacional. Por quê? Porque hoje quem faz o básico já se destaca. As pessoas estão tão acomodadas a fazer o mínimo do mínimo do mínimo, e muitas vezes nem o mínimo faz, que se você fizer o básico, que é isso aqui, levar o seu aluno ao máximo, saber avaliação postural, saber cinesiologia e biomecânica, entender periodização, para poder montar um treino, você já se destaca. E é isso que eu quero que aconteça. Eu quero que você se destaque como treinador. Nem que seja do seu bairro, da sua cidade. Faça o melhor para ser o melhor treinador. Henriqueta, brigadão pelo treino. Pra cima. E agora Trabalho- uma versão nova do cara aí, viu? O trabalho que o Henrique fez é o trabalho que você tem que fazer. Que é de estimular o aluno aí ao máximo, estimular o aluno a trabalhar com mais carga, estimular o aluno a ser sempre melhor. Com certeza, se o Henrique não estivesse aqui, eu não conseguiria fazer esse treino tão intenso. E é isso que o seu aluno precisa entender. Que se você não estiver presente, ou se for outro treinador que esteja presente e não você, o treino não vai ser igual. Se você fizer isso, você vai conseguir com que os alunos sintam a sua falta. E se seus alunos conseguirem sentir a sua falta, ele vai pagar qualquer preço para você estar do lado dele. Essa é a lógica. A gente fica por aqui, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de compartilhar, curtir o vídeo e deixa o seu comentário. Um grande abraço e a gente vai se falando lá no meu Instagram. Valeu!